Hoje eu quero falar sobre 10 motivos pelos quais as mães não oram pelos seus filhos. Já fiz um vídeo falando sobre 5 motivos de oração pelos filhos, vou deixar a descrição aqui embaixo, se você ainda não assistiu, assista. Mas hoje eu quero falar sobre motivos que nos impedem de orar pelos nossos filhos. Janaína, tem mãe que não ora pelos seus filhos? Sim, tem mães que não oram pelos seus filhos. Tem mães que nunca oraram e tem mães que oram só de vez em quando. E outro dia passar sem, ok, são os humanos falhos, e os imprevistos acontecem, a rotina, os problemas, deixamos que a nossa cabeça se encha de coisas, de pensamentos, de problemas, de influências, e acabamos esquecendo de orar especificamente. Veja, estou falando de orar especificamente, e não daquela oração simples e rápida: Senhor, abençoa meu filho, Senhor, abençoa meus filhos, Senhor, guarda meus filhos. Não estou falando dessa oração. Eu estou falando de orar pelos filhos especificamente. Como eu falei um pouquinho no vídeo anterior sobre isso. Então, o primeiro motivo é a agitação. Tem pessoas, de acordo com a personalidade, eu sou uma dessas pessoas, eu sou bastante agitado, fico fazendo 1000 coisas, não consigo parar quieta, sem fazer nada. Eu não tenho caixa do nada, não tenho caixa vazia, como o pastor Cláudio Duarte cita nas suas palestras, nas suas ministrações. Eu não tenho essa caixa, acho que só os homens que têm. Se alguma mulher tem, desconheço. Eu especificamente não tenho, eu estou sempre com a cabeça cheia de coisas, imaginando o que eu ainda vou fazer, o que eu tenho para fazer, o que eu quero fazer, estou sempre ocupada com alguma coisa. Só que essa agitação demais, ela nos faz esquecer de orar, porque orar precisa tirar um tempo para isso, precisa acalmar, baixar um pouco, deixar baixar o pó e tirar esse tempo de oração, precisa desse tempo específico. E essa agitação de estar igual Marta, na Bíblia, agitada com muitas coisas, preocupada com muitos afazeres, nos impede de orar. O segundo motivo é o mundanismo. Quando nós deixamos o mundo entrar no nosso coração e ficamos ocupadas com outras coisas que não envolvem a nossa vida espiritual. Isso também nos impede de orar. Perdemos a sensibilidade do Espírito Santo nos nossos corações e esquecemos de orar. Insensatez. A insensatez, ela reflete, ela significa não entender o motivo e a influência da oração na vida dos nossos filhos. É ignorar a importância da oração, a influência que ela pode fazer. A distância de Deus, distância emocional dos filhos, também nos impede de estar orando. A ignorância do poder da oração, o quinto motivo é a ignorância do poder da oração. Quando eu falo em ignorância, quando eu falo de ignorar o poder da oração, é no sentido de não ter experiência com Deus ainda através da oração. Quando você orar realmente e Deus responder, você vê que aquela oração teve resultado, teve um efeito sobrenatural que só oração, só conversa com Deus poderia provocar, você nunca mais vai deixar de orar, porque você vai entender realmente o que é orar, o que é falar com Deus, o que é ter intimidade com Deus. Quem tem experiência com Deus através da oração tem a sua vida mudada para sempre. Pecaminosidade é o sexto motivo que nos impede de orar por nossos filhos, ou seja, o pecado no nosso coração. E geralmente, é comum, eu já passei por isso, o pecado do egoísmo. A gente quer as nossas coisas antes, quer dar conta daquela agenda, quer dar conta daquela lista de coisas, quer fazer um monte de coisa antes e acabamos deixando a vida espiritual dos nossos filhos de lado, não priorizando da forma certa. Temos que nos cuidar, temos que fazer o que nós queremos também, temos que ter objetivos, metas pessoais, mas nós não podemos esquecer da prioridade, que é orar pelos nossos filhos. O sétimo motivo é a incredulidade, Ou seja, se você já está com o coração, eu como mãe já estou com o coração com pecado, já estou distanciada de Deus, não tenho a percepção do poder da oração,
Aí para ir para a incredulidade e não acreditar nas coisas é um passo muito curto. A oitava razão que nos impede de orar é a questão do orgulho. Achar que nós vamos dar conta de ensinar e educar e criar os nossos filhos de determinada forma, de determinado jeito, nos caminhos de Deus, que, enfim, isso nos impede de orar, né? Achar que eu como mãe vou dar conta. Não existe super mulher, não existe super homem e muito menos existe super mãe. Quando aceitamos que somos falhos, que não vamos dar conta de tudo, percebemos que só nos resta orar e pedir ajuda de Deus. Então é aí, o orgulho cai por terra e vamos orar de verdade, aí por eles e de forma específica. Inexperiência, já falei no outro item, quando a gente não tem experiência da oração com Deus, ou a gente não tem experiência da intimidade com Deus, isso vira uma razão para não orarmos, né? Quando não sabemos como orar, porque oramos muito pouco, oramos só de vez em quando, oramos só quando estamos na igreja, ou em momentos específicos, isso também provoca, né, essa sensação de inexperiência. A Bíblia dá muitos exemplos de como orar. Jesus deixou o Pai Nosso como um exemplo de oração. E se nós não começarmos, nós não vamos orar nunca. Então, mesmo que a gente não saiba ou que tenha pouca experiência de oração, eu não sei como orar, Janaína. Comece adorando a Deus, comece falando aquilo que está no seu coração, comece falando com Deus. Considere Deus, e é assim que Ele é, o melhor amigo. Como você falaria de você, daquilo que está no seu coração, na sua mente, sua cabeça, suas preocupações, seus desejos, para o seu melhor amigo? Então, dobra o seu joelho e fale assim com Deus. Ele é o nosso melhor amigo. E o último item dessa lista, que nos impede de orar, e é um pecado feio, é a tal da preguiça. Temos preguiça de parar uns minutinhos, dobrar os joelhos e orar. Uma coisa é estar excepcionalmente cansado e pegar no sono. Outra coisa é lutar contra o sono, contra o cansaço, enquanto está tentando orar. É pegar no sono enquanto está orando. Tudo isso acontece, somos seres humanos, falhos, cansados, muitas vezes esgotados. Mas aí a preguiça vai precisar ser tratada. Vai precisar ser tratada porque, se não orarmos, estamos prejudicando a nossa vida espiritual e deixando de abençoar a vida dos nossos filhos. Então precisamos lutar contra esse pecado, né? Que é a preguiça. Então, o que podemos fazer para lutar contra essas 10 razões pelas quais as mães não oram, né? A primeira coisa que eu falo é: seja específica ao orar. Então temos que evoluir daquela oração: Senhor, abençoa meu filho, Senhor, abençoa minha filha, guarda meu filho. Uma oração simples, é poderosa também, Deus escuta também, mas é uma oração simples. E temos que ser mais específicos. Lembrando que a oração, ela é uma conversa com Deus, com o nosso melhor amigo. É uma conversa que deve ser íntima. Mas a vida espiritual, ela não é uma lista de afazeres. Vou orar 10 minutos e depois estou ticando porque já orei 10 minutos. Não que isso não deva ser feito ou não possa ser feito, eu mesmo faço. Né? Eu faço as minhas metas de oração e procuro me manter, ter uma rotina de oração, mesmo porque na minha agitação, minha personalidade é bastante agitada, eu preciso disso para conseguir dedicar todo dia os minutos de oração. Mas nós não podemos esquecer que a vida espiritual é uma guerra. Então, se é uma guerra, eu também tenho que ser específica em como lutar nela. O que orar, como orar para os meus filhos. Ser específica e não uma oração simples de 3 ou 4 palavras. Examinar o nosso coração, confessar o que está ali, ocupando um espaço que não é para ocupar, confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus, limpar e liberar o nosso coração. Eu preciso chegar ali aos pés de Deus com um coração puro, com as mãos limpas. Então é examinar o nosso coração e guardar o nosso coração, cuidar o que nós estamos alimentando a nossa mente, cuidar como estamos alimentando o nosso coração,
que estamos deixando entrar. Cuidar bastante disso. Pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus orientação de como estamos orando, o que definirmos numa lista de oração para os nossos filhos, de acordo com a faixa etária, de acordo com a fase que eles estão, de acordo com o momento de vida que eles estão. A minha filha tem 2 anos, quase 2 anos e meio, e está indo para uma nova escolinha agora, vai para a escola municipal meio período. É uma fase de vida. Quando ela tiver daqui 10 anos na adolescência, é outra fase de vida. São outras necessidades, são outras preocupações, são outras inseguranças. E eu tenho a minha oração, a minha lista de oração pela minha filha precisa acompanhar essas fases de vida dela e esse crescimento dela. Então faça uma lista de oração de acordo com o que seu filho, sua filha está vivendo agora. Seja realista, pare, pense. E faça uma lista de oração por ele, você vai ver que vai dar resultado. E não deixe, né, esse é o mais importante, principalmente para combater orgulho, para combater inexperiência e a preguiça, são as 3 últimas razões dessa lista. Não deixe de orar um único dia. O dia que a gente deixa de orar, a gente está perdendo já e perde o hábito muito rápido. Então, ore todos os dias pelos seus filhos. Nem, hoje eu orei 15 minutos, amanhã eu vou orar 5. Não. Ore todos os dias, procure manter uma constância de oração na sua vida. Persevere nessa caminhada de oração. Vale a pena. A nossa vida muda, o nosso coração muda. A forma como olhamos nossos filhos, a forma como olhamos as pessoas muda conforme nós oramos. Porque oração é conversa com Deus, oração é intimidade com Deus. Então, quanto mais vamos orando e quanto mais prosseguimos nessa caminhada de oração, mais íntimas vamos ficando de Deus. E as coisas ficam mais claras para nós quando estamos em intimidade com Deus. Não vamos sofrer menos e nem ter menos lutas e não vamos derramar menos lágrimas, mas vamos errar menos e conseguiremos ver com mais clareza as coisas e olhar até com os olhos de Deus, com o filtro da palavra de Deus no dia a dia. Orando, nós vamos melhorando a forma como olhamos as coisas, como sentimos, como recebemos também. E vamos nos desenvolvendo espiritualmente. Então, é importante orar todos os dias, mesmo que sejam uns minutinhos. Não tenho experiência de oração, não sei. Comece com 1 minuto, comece com 2 e vai aumentando conforme você pode, conforme seu tempo, a sua rotina e conforme sua vontade pessoal também de se aprofundar nesse assunto de oração e ter mais intimidade com Deus. Está bem? Então vamos orar mais especificamente por nossos filhos. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta e compartilhe com outras mães, para que juntas sejamos mães que oram realmente pelos seus filhos. Deus abençoe e até o próximo.